Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Se nós tivéssemos combinado, se eu tivesse que pedir um louvor para o pessoal da música hoje, para falar do meu sermão, não teria sido tão bom assim. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Que hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sermos essas cartas vivas que o mundo vai ler. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, a partir do verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25, diz assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai amado, Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra e somos gratos a Ti, Senhor, porque nós não estamos entregues a nós mesmos e nós temos a Tua vontade revelada diante dos nossos olhos, nas nossas mãos. Que toda semente lançada aqui nesta manhã encontre solo fértil para multiplicar e dar bons frutos, Pai. E que possamos ser, de fato, essas cartas vivas que o mundo irá ler, para a glória e para a honra do Teu santo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade, igreja. Feliz Ano Novo. Primeira vez que eu venho aqui em 2023. Estou muito feliz de estar aqui, em casa. É sempre um prazer. 2022 foi um ano muito abençoado para nós, assim como Ministério Vida Pura, nós avançamos e conquistamos muitas coisas para a glória de Deus. Quantas coisas Deus tem feito através de nós, e por isso nós estamos felizes. Não sei se é no mês que vem, ou na próxima, não sei se já é na próxima edição, ou daqui 2 edições da revista O Clarim, vai sair uma matéria comigo. Fiquei muito impressionado, as irmãs me convidaram para escrever na revista, para falar de um assunto tão delicado, mas fiquei muito feliz com o convite e daqui a pouco está aí, para a glória de Deus. E peço a oração dos irmãos, porque nós estamos numa fase final de documentação, mas o Vida Pura está montando a sua primeira base internacional, e se Deus quiser, em março nós estaremos indo para lá estabelecer essa base. Só está dependendo de alguns documentos, então eu peço a oração de vocês. Nós estaremos indo, eu e a Flávia, para o Japão, e ninguém nunca imaginou que a gente pudesse pisar naquela terra. Mas nós já temos um grupo lá de aconselhamento acontecendo todo sábado, e Deus tem feito coisas assim que nós jamais poderíamos imaginar. Para a glória de Deus, amém? Bom, tudo isso porque, de fato, nós precisamos ser essas cartas vivas que o mundo vai ler. Nós somos os testemunhos vivos de quem é Jesus, do que Ele fez e que um dia Ele voltará para buscar os seus. E no texto que nós acabamos de ler aqui, nós vamos ver que Jesus, Ele nos deu algumas condições para nós sermos de fato essas cartas que o mundo irá ler. E a grande condição é sermos discípulos de Jesus. Se não formos, não há o que o mundo ler em nós. O discipulado é a única coisa que garante a reprodução da imagem e semelhança de Cristo na terra.
Lá em Mateus 28, versículos 19 a 20, Jesus, antes de subir aos céus, o que ele disse? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho dito. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Qual foi a ordenança de Jesus ali naquele momento? Ele deu um imperativo, o ide e fazei discípulos. E aqui começa um pouco do nosso problema, e vocês sabem que toda vez que eu venho pregar aqui, eu venho para trazer perturbação, né? Se vocês não ficarem perturbados, eu não cumpri minha missão. Então, espero que vocês saiam daqui bastante perturbados. Ninguém inconfortável, porque é isso que o Senhor espera de nós. O que Jesus mandou nós fazermos? Fazer o quê? Discípulos. Só que a igreja virou uma máquina de fazer convertidos. Nós queremos atrair as pessoas, nós queremos que as pessoas se acheguem, e nós lutamos para que essas pessoas, em um culto como esse, no final entreguem suas vidas a Jesus. E aí faz um apelo, e a pessoa vai lá e levanta a mão, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu reconheço que Ele é o meu Senhor e Salvador. Ufa, fizemos o nosso trabalho. Mais um convertido ao Senhor. Mas Jesus não disse que nós devemos fazer convertidos. Ele disse que nós devemos fazer discípulos. E um discípulo, ele é muito mais do que um mero convertido. Muitos confessaram Jesus com os lábios, muitos irão confessar Jesus com os lábios, mas no último dia, quando o Senhor vier nos buscar, Ele olhará para esses e falar: não vos conheço. Não vos conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas, Senhor, nós não expulsamos demônios em Teu nome, nós não realizamos muitos sinais e maravilhas. Eu não os conheço. É o que a palavra dele nos alerta. Porque no mesmo texto de Mateus, quando ele fala de fazer discípulos, ele fala: ensine-os a obedecer tudo que eu tenho ensinado a vocês. Então a missão do discipulado é uma missão de ensinar aos outros aquilo que nós estamos recebendo de Jesus. Quem pode ser um verdadeiro discípulo? Na verdade, o discípulo é aquele que aprende o estilo de vida do mestre. É aquele que reproduz exatamente o ensino e o estilo de vida do mestre. Nos tempos de Jesus, os mestres andavam na frente e os discípulos andavam atrás. E aí aquele barro que levantava, aquele pó que levantava, do mestre estar andando na frente, ficava grudado na roupa dos discípulos que vinham atrás. E eles se enchiam de orgulho disso, porque eles estavam seguindo o mestre. A Bíblia não fala que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel? Ele tinha orgulho dessa condição de estar aos pés do mestre com quem ele estava aprendendo todas as coisas. E ele queria ser como aquele mestre era. O mesmo Paulo que, em 1 Coríntios 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse é um verdadeiro discípulo. Aquele que imita, que obedece, que segue os passos do mestre, com profunda afeição e admiração. Olha, isso é muito pesado o que Paulo diz. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que eu posso dizer para vocês assim? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo? É capaz de eu falar um negócio desse aqui e a Flávia, minha esposa, escrever lá no chat lá do YouTube: deixa de ser mentiroso. Que ela sabe quem eu sou, né? A esposa sempre sabe quem a gente é, né? É difícil. Mas isso não quer dizer que nós temos que ser perfeitos. Paulo não era perfeito. Por mais que a gente olhe para a Bíblia e fale: nossa, esses homens eram perfeitos, né? Como eles eram perfeitos? Eles não eram perfeitos. Mas eles eram homens que sempre se levantavam e continuavam. Porque para Deus mais importa o ser do que o fazer. Importa quem nós somos e não as nossas habilidades. Um discípulo, ele é conhecido pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Então, a carta é só uma carta.
ela não pode sair andando daqui. As pessoas estão lendo quem nós somos, observando as nossas atitudes, aquilo que falamos, aquilo que fazemos. E dentro dessas atitudes, nós vamos cair exatamente dentro desse texto que eu acabei de ler, que Jesus vai falar que tem um custo ser esse discípulo dele. Tem um custo. E o que é custo? Custo é quando você faz o cálculo dos ganhos e das perdas. Aí você vai ter o custo daquilo. Vou comprar tal coisa. Ah, mas é muito caro. Por que você acha que é caro? Porque você está fazendo a análise de que, olha, pelo preço que eu pago, eu vou receber isso. Eu estou mais perdendo do que ganhando. E o brasileiro, ele tem a síndrome do perdedor. Ele sempre acha que está perdendo alguma coisa. Por isso que ele é malandro. E por isso que ele é enganado sempre. Porque tem sempre um mais malandro do que ele. Então, a Black Friday no Brasil é o dobro da metade, sempre, ou muito mais do que isso. Então, o preço era X, passa a triplicar, aí eles vendem por Y, que era mais do que X. Aí você fala, fiz um bom negócio. Fiz um bom negócio. A gente sempre quer dar uma de esperto. Então, a gente está sempre com aquela síndrome de estar perdendo. Você já vendeu alguma coisa na OLX? Você sempre acha que está perdendo. E o outro está sempre ganhando. Ah, miserável, levou o negócio. Pedi 50, levou por 30. Podia ter pagado pelo menos 40, né? Não muda nada. Não muda nada, mas você sempre com aquela sensação de perda. E Jesus está falando, me seguir é a mesma coisa. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Existe um custo. E ele começa dizendo no texto. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este, voltando-se para ela, disse... Para quem Jesus estava se dirigindo naquele momento? Para uma grande multidão, não é o que o texto está dizendo? Só que dentro dessa multidão tem alguns grupos de pessoas. Tem a grande multidão dos curiosos, que estão ali para ver o movimento. Jesus é o cara que está causando o movimento. E eles estão ali para ver qual é o movimento de Jesus, o que ele vai fazer. Ele já tinha feito muita coisa. Se você olhar aqui no Evangelho de Lucas, Jesus já tinha feito muitos sinais, curas, maravilhas, já tinha expulsado o demônio, tinha acalmado tempestade, já tinha multiplicado pães. Jesus já tinha feito um monte de coisa. Então, os curiosos estavam ali em volta dele, amassando ele, querendo ver qual era a próxima façanha dele. Existia um outro grupo mais próximo, que era o grupo dos discípulos de Jesus. Pessoas que caminhavam para ouvi-lo e aprender do que ele estava dizendo. E eram pessoas que tinham o ouvido bem aberto. Estavam dispostas a ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Mas existia o grupo dos 12. Ué, mas os discípulos não são os 12? Não. O texto diz que Jesus subiu ao monte, desceu depois de uma madrugada de oração, e entre todos os discípulos que ele tinha, ele escolheu 12. O que isso significa? Que tinha mais do que 12 que seguiam Jesus de perto, mas dentre esses ele escolheu 12 para caminhar lado a lado com ele. E aí eu começo a te perguntar, quem é você? Você é um curioso que acompanha Jesus para ver se ele pode resolver os problemas da sua vida? Porque se você é um desses, você não vai ficar. Quando Jesus multiplicou os pães, juntou uma galera gigantesca. Só que depois ele disse, quem não comer da minha carne não pode me seguir. O que aconteceu? Foi todo mundo embora. Quando exigiu compromisso, o pessoal vazou. Eu quero esse Jesus, mas eu quero ficar só de longe, olhando da multidão, porque eu não quero me comprometer com ele. Porque eu me comprometer com ele, não quero ter esse tipo de compromisso que vai mexer com o meu comodismo. Eu quero continuar com a minha vida. Quero continuar fazendo as coisas que eu faço. Eu que trabalho no Vida Pura, com a galera que tem problema de sexualidade, eu quero esse Jesus, mas eu não quero abandonar a pornografia. Eu quero continuar tocando no grupo de louvor, mas eu não posso abandonar a minha pornografia. É um curioso que acha que é um discípulo, mas não é, segue no meio da multidão. E Jesus está mandando um recado para todo mundo.
Quem é você? Você faz parte dos discípulos que ouvem com agrado a palavra do Senhor? E vai só até a página 2? Ou você é um dos 12 que assenta à mesa com Ele? Agora, para ser um dos 12, você precisa seguir Jesus da maneira que Ele quer ser seguido. E eis aqui um grande problema. Hoje as pessoas querem seguir Jesus do jeito que elas querem seguir Jesus. E Jesus disse, não é do jeito que vocês querem, é do jeito que a minha palavra ensina. Vocês vão me seguir? Sim, Senhor. Ah, é? Então tá bom. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, olha, se você quer ser meu discípulo, existe um tipo de amor que você precisa ter. E se você não tiver esse amor, você não pode ser meu discípulo. Que amor é esse, Jesus? Nós amamos as coisas ou as pessoas. O amor, ele é moldado a partir do objeto que nós amamos. Por exemplo, eu não posso amar o meu time de futebol da mesma forma como eu amo a minha esposa. Por mais que as pessoas façam isso. Não é verdade? Eu não posso amar mais o meu time da mesma forma que eu amo a minha filha. Vocês estão entendendo que o amor é diferente? O amor que eu sinto pela Flávia não é o mesmo amor que eu sinto pela Helena, já é diferente. Né? A gente até brinca em casa, porque a minha mãe mora com a gente, e minha mãe fica protegendo a Helena, né? Eu falei, engraçado, quando era eu, você queria descer o sarrafo em mim, agora na Helena não pode nem falar mais alto. Mudou, porque o amor de mãe, que queria me bater para me disciplinar, agora é o amor da avó, que não pode nem encostar, senão quebra. É diferente o amor, não é? Pois bem, hoje existem pessoas que dizem amar a Deus igual amam seus cachorros em casa. Igual amam o animalzinho de estimação. É esse amor que Deus quer de nós? Esse é o amor que Ele está dizendo aqui? Ele está falando de um amor prioritário, acima de todas as coisas, até mesmo da sua mãe, até mesmo do seu filho, acima de você mesmo. Você me ama mais do que você ama a si mesmo, diz Jesus. E a gente fala, eu amo Jesus, eu amo. Só não pede para eu acordar cedo para ir para a igreja. Eu amo Jesus. Mas eu votei no candidato A e o B ganhou e agora eu estou desesperado, a minha vida acabou. Mas não é o Senhor que é o dono de todas as coisas? Nós sabemos o que temos enfrentado. Tem um irmão nosso que é missionário, ele está num país da Ásia, e lá não pode pregar. Não pode ter igreja. E eles fizeram um culto na casa dele. E quando ele acordou, no outro dia de manhã, tinha um carro da polícia na porta da casa dele. Ele falou, fui denunciado. Fui descoberto, e agora? E eles ficaram dentro de casa ali esperando, a polícia foi embora, e ele mandando mensagem, ele falou, mano, ora aí por mim, não sei o que pode acontecer, será que a gente foi descoberto? Eu falei, e aí, como é que estão as coisas? A polícia foi embora. Só que veio a vizinha nossa aqui gritando na nossa porta aqui, eu não entendi nada do que ela falou, porque eu ainda não domino muito bem a língua, né? Então ela falou um monte de coisa lá, eu não entendi direito. Eu sei que alguma coisa estranha está acontecendo. Eu falei, o que você vai fazer? Ele falou, nada, vamos continuar. Aqui o pessoal perde o Instagram, já quer desistir. A gente é muito fraco. E eu olho para ele assim, eu falo, mano, você é um exemplo de fé para mim. Ele falou, que mané exemplo nada, você nem sabe os perrengues que eu estou passando aqui. Eu falei, cara, você é um exemplo para mim. O amor que ele sente por Jesus é um amor que vai além.
do que eu acho que é o amor que eu sinto por Jesus. Eu sei que cada um foi chamado para fazer uma coisa. Nem todo mundo vai fazer isso que ele está fazendo. Nem todo mundo vai ser missionário num país assim. Mas você vai ser missionário na sua escola, vai ser missionário na empresa que você trabalha, vai ser missionário para os seus vizinhos. Esses dias a gente estava conversando com o nosso vizinho, a gente mora num prédio baixinho, né? Só tem 6 famílias. A gente estava conversando com o vizinho da frente, e eu falei assim, Deus, o Senhor está abrindo uma porta para eu ir para o Japão, do outro lado do mundo, e esse cara que mora na minha frente nem sabe que eu sou crente. E eu fiquei com muita vergonha. Fiquei com muita vergonha. Que amor será que eu tenho por Jesus, acima de todas as coisas? E ele continua, então existe um amor prioritário que você tem que colocar na sua vida. Versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que ele quer dizer com isso? O problema é que quando a gente lê esse texto, o que a gente imagina? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Jesus falando, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A gente já imagina Jesus, né, carregando a cruz. Não é isso? Mas os discípulos que estão ouvindo, ou a grande multidão que está ouvindo isso, Jesus não foi crucificado aqui ainda. Jesus já tinha sido crucificado? Então eles não têm a imagem do Cristo crucificado na cabeça. Então não é essa a ideia que eles têm. Qual é a ideia que eles têm então nessa hora? A ideia de uma crucificação. Quem era crucificado naquela época? Os piores bandidos. Aqueles que eram julgados e condenados. Era uma situação de extrema humilhação e rejeição. Olha, vocês são seres abomináveis, totalmente rejeitados da face da terra e merecem morrer, irão morrer para pagar pelos seus crimes. Então a cruz é um objeto de humilhação, de rejeição, de escárnio, aonde aqueles ali são o lixo da humanidade e vão pagar o preço de serem o que são com a morte mais brutal da época. E Jesus olha para os seus e fala, se vocês não tomarem a sua cruz, vocês não podem ser meus discípulos. E por que ele está dizendo isso? Porque se a mensagem do Evangelho para o mundo, ou melhor, a mensagem do Evangelho para o mundo é uma mensagem de rejeição. O mundo não quer ouvir o que nós temos para dizer. Eles não queriam ouvir Jesus, tanto que ele foi crucificado. Ser um discípulo de Jesus significa ser rejeitado pelo mundo. Significa andar fora do politicamente correto. Significa andar fora das ideologias. Significa colocar a palavra dele acima de todas as coisas. Isso vai gerar o quê? Sofrimento. E a última coisa que a gente quer nesse mundo é sofrer. Foi o que eu falei para o Daniel. Eu falei, cara, se você for preso, ele preso serei. Qual o problema? Aí quando ele faz essas perguntas para mim, eu fico assim sem resposta, né? Qual o problema? Qual o problema de ser preso por Jesus? Ele me pergunta. Eu falei, não vou nem responder o que eu penso, né? Para não passar vergonha. Seguir Jesus tem um certo sofrimento. Ele já falou na igreja, né? Não sei nem falar o nome direito dele. Se alguém souber melhor, pode até me corrigir. O irmão Merdi, que veio do Marrocos, conhece a história dele? O irmão Merdi, ele veio do Marrocos, um país islâmico, e quando ele conheceu Jesus no Marrocos, debaixo de extrema perseguição lá, o cristianismo, dificilmente a palavra chega até ele, mas ele conheceu Jesus porque ele estava estudando dentro ali do Islã, e aí chegou uma hora que ele tinha que estudar a Bíblia. Ele tinha que ter acesso aos evangelhos para que ele pudesse fazer uma comparação com o Corão e defender a fé. Só que o livro mesmo, o livro proibido aqui, ficava escondido e tudo mais, era difícil acesso, porque não é para todo mundo, é só para quem de fato, eles têm certeza que estão subindo nesse grau de hierarquia, o pai dele já era muito grande, e ele estava indo no mesmo caminho. E aí deram para ele ler os evangelhos, e falaram, agora você lê aí para você ver quem é esse tal de Jesus, para você defender a nossa fé. E aí ele leu os evangelhos, e releu, ele falou, cara, Jesus é o Salvador.
a nossa fé está errada. Jesus é o Salvador. E agora, para ele assumir essa posição? Ele teve que sair do Marrocos para viver a fé dele, e hoje ele mora no Brasil. Rejeitado pela sua família, rejeitado pelo seu país, tratado como uma escória pela sua própria mãe, que não o considera mais como filho. Quando ele decidiu por Jesus, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quando ele saiu do Marrocos, ele sabia que muito provavelmente ele nunca mais veria os seus pais. Muito dinheiro, família muito próspera, para vir para o Brasil sem nada no bolso. Esse é o sofrimento de um discípulo de Jesus. Negando a si mesmo, carregando a sua cruz, sendo rejeitado pelo mundo por causa da mensagem do Evangelho. E nessa hora Jesus faz um adendo aqui no sermão. O versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Usou a ilustração de um homem que construiu uma torre, só que ele não conseguiu terminar a torre, ficou aquele monumento lá, inacabado. E as pessoas passam e olham e falam, olha aí, ó. Nossa, olha lá, começou e agora não tem dinheiro para terminar. Não viu que não era capaz de construir, que não tinha condição? Por que se meteu a fazer? Lá, eu moro em São Bernardo, né? Lá tem um bairro que chama Parque dos Pássaros, ele é famoso pelas suas mansões. E tem uma lá de esquina enorme, inacabada, há mais de 30 anos. Todo mundo passa lá e fala, até hoje essa casa está assim, até hoje essa casa está assim. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ser discípulo dele não é sinônimo de euforia. Ah, você ficou eufórico, você foi movido pela emoção e você falou, agora eu sou. Não, é uma decisão racional, onde você calcula o custo de ser discípulo dele e vai ou não vai. Ou você lança esse alicerce e constrói até o fim, ou todo mundo vai ver que você só foi uma pessoa entusiasmada, mas não passou de um tolo no final das contas. O cristianismo no Brasil é assim, formado por pessoas extremamente entusiasmadas, mas que não vão passar de tolos quando o nosso calo começar a apertar de verdade. A igreja no Brasil, ela cresce quilômetros de expansão, assim, ó, avançando no território, mas milímetros de intimidade com Deus. Milímetros. Cultos emocionados. Cultos emocionados, sem a presença do Espírito Santo real. Essa é uma denominação que viu a presença do Espírito Santo real. O pastor Zezinho viu que era o Espírito Santo na década de 80, na década de 90. Os jovens de hoje, que me perdoem, nós não vimos nada. Se os nossos avós, não sei se os pais e mães de vocês são da denominação há muito tempo, têm histórias para contar para nós. Eles têm histórias. Meu amigo Manassés, que está me acompanhando hoje aqui, diretamente do Rio Grande do Norte, louvado seja Deus, foi em casa e ouviu a minha mãe contando as histórias do passado. Por que as histórias não se repetem mais? Porque nós não estamos querendo pagar o preço que os nossos avós pagaram. E eu vejo no pastor Zezinho uma figura de um homem de Deus. Porque se fosse eu, ia desanimar. Eu ia falar assim, meu Deus, mas não é igual. O que está acontecendo? Mas ele está sempre aqui. Ou sempre lá onde ele está agora, né? Um homem não para. O discípulo não é o emocionado. O discípulo é aquele que sabe exatamente o que está fazendo. Versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo.
Existe um certo tipo de amor, existe um certo tipo de sofrimento nesse discipulado, e existe um certo tipo de desapego. E o desapego aqui é geral. Da mesma forma, se você não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. A nossa vida não depende das coisas que nós temos. Depende de Jesus. A diaconisa Márcia abriu esse culto falando exatamente isso. Vocês vêm aqui, vocês estão felizes, beleza, a vida está boa, maravilhosa, que bom. Mas e se não tiver? E se os dias forem maus? E se a situação for adversa? É hora de continuar confiando? É hora de continuar se alegrando? Ou é hora de começar a murmurar? Vocês conhecem o testemunho do Danilo Gentili? Danilo Gentili, nascido e crescido na igreja, conhece a verdade. Está lá, né? Será que ele é crente ainda? Eu acredito na salvação desse homem, acredito que ele voltará de uma maneira efetiva aos caminhos do Senhor. Ele veio de uma família muito pobre em Santo André, e o pai dele era um cara, como ele sempre fala, muito exemplar de trabalhar para sustentar a família, era o pai, a mãe e 2 irmãos, o Danilo e mais uma irmã. E um belo dia o pai dele, que era o único que era o provedor da casa, e é uma situação muito difícil, faleceu de ataque cardíaco repentinamente. E eles perderam o pai e entraram numa situação mais difícil ainda. E eles ficaram naquela situação difícil, todo mundo desempregado, e a irmã do Danilo arrumou um emprego, depois de alguns meses. E ela foi fazer, no primeiro dia de trabalho, ela foi fazer um treinamento em Santos. E quando eles voltaram do treinamento, o carro com 5 pessoas sofreu um acidente. Só ela morreu no acidente. E ele disse que ele estava, foi até o hospital, onde ela foi socorrida, e recebeu a notícia da sua morte, ele saiu do hospital e sentou na guia. E naquela hora que ele sentou na guia, ele falou que ele pensou no pai dele, que havia morrido há poucos meses, pensou na irmã que tinha morrido nessa fatalidade, e se lembrou de um texto bíblico que diz, em tudo dai graças. E ele disse que ele deu graças a Deus naquele dia. Irmãos, ninguém prospera na vida do nada, como esse cara está prosperando, se não for a permissão de Deus. Ele não é simplesmente um mero apresentador de programa. Esse cara tem vários negócios. E tudo dá certo que ele põe a mão. E para mim não entra na minha cabeça. Foi naquele dia em que ele deu graças a Deus, apesar de toda a desgraça, que Deus olhou para ele e falou, eu vou pôr a minha mão sobre você. Porque Deus não abençoa os murmuradores. Ele deixa muito claro isso na palavra dele. Ele odeia murmurador, que só sabe reclamar. Mas ele fala, pode vir até mim, pode acreditar que eu vou cuidar de cada um de vocês. Se nós ainda perdermos tudo nesse mundo, ainda teremos Jesus. O que significa? Que nós não perdemos nada. Porque nós não temos nada. Essa roupa não é minha. Vocês acham que essa roupa é minha? Isso aqui é uma dádiva que Deus me deu para eu vir aqui hoje, para não vir pelado. Para não escandalizar ninguém. Mas quando eu morrer, ela vai ficar aí. Porque foi uma provisão divina enquanto eu estou aqui. Porque um dia eu estarei eternamente com Ele, eu não vou mais precisar disso aqui. Eu não vou mais precisar do lugar que eu moro, eu não vou mais precisar do carro que eu ando. Então, se eu andar de carro, se eu andar a pé, se eu andar de ônibus, se eu tiver dinheiro, se eu não tiver dinheiro, como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Sei o que é ter fartura, sei o que é passar fome, sei o que é passar frio, sei o que é passar calor, sei o que é viver em liberdade, sei o que é estar preso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O preço parece ser muito alto, mas na verdade não é. Ele requer um amor, ele requer um sofrimento, ele requer um desapego, mas no final disso tudo nós encontramos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o que estava reservado para Paulo? A guilhotina, perder a cabeça por causa do Evangelho. E ele foi miserável por isso? Não. Ele disse assim, a coroa da justiça me está preparada. Mas não somente a mim,
mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Ele podia falar, olha para mim, porque eu estou olhando para Jesus, porque a nossa vida não é nesse mundinho aqui não, é na eternidade com Ele. Vale a pena ter esse amor, esse sofrimento, esse desapego e herdar do Senhor o reino dos céus, que é muito mais do que as mediocridades que a gente tanto se mata por causa desse mundo. É muito mais. É muito mais. Eu tenho aconselhado pessoas ricas, de dinheiro, infelizes, e aconselhado pessoas tão humildes, mas que exalam algo assim que dá até uma certa inveja. Porque entendem que as coisas do alto são mais preciosas que as coisas dessa terra. São verdadeiros discípulos de Jesus. E a minha oração é que você, de fato, seja incomodado nessa manhã a querer ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Assim como está nessa imagem aí que vocês estão vendo. Estar aos pés de Jesus vale mais do que qualquer coisa. Vale mais do que qualquer coisa. Eu tenho uma filha de 3 anos e eu tenho muito medo dela querer ser bem-sucedida nas coisas deste mundo e se esquecer de Jesus. Agora, se ela quiser ser missionária e falar, pai, estou indo para não sei aonde, Coreia do Norte, a gente não vai mais se ver. Falando, você está enganado, a gente vai se ver na glória um dia novamente. Vá em paz. Toda uma geração se perdendo para conquistar as coisas deste mundo. E os pais achando que estão fazendo um grande negócio. Quando, na verdade, a única coisa que eu quero para minha filha é que ela fique assim, aos pés de Jesus. Foi porque eu vi pessoas, quando eu era jovem, que viviam dessa forma, que me inspiraram a estar aqui hoje. Nós devemos ser essas cartas vivas que inspiram o mundo a querer viver dessa forma também. A gente quer que o nosso filho se converta, não quer? A gente quer que o nosso pai se converta. A gente quer que os nossos amigos se convertam. A gente quer que pessoas que nós amamos se convertam. E a gente fala assim para elas, vocês precisam de Jesus. Não fale nada, deixa elas ver Jesus em você. Elas veem Jesus em você? Elas podem ler a carta do Evangelho de Cristo através da sua vida? Elas podem. Seja a carta para elas lerem. Seja você. Aquele que acorda às 5 da manhã para dobrar o joelho e clamar por eles todos os dias. Eu estou falando todo dia, não estou falando 1, 2 dias e depois desanimar. 1, 2 dias depois para. Igual ir na academia, né? Você vai lá, paga o ano inteiro. Só perdeu o dinheiro, porque vai aparecer lá umas 4 vezes só. Não, é todo dia, todo dia, todo dia, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Porque é isso que um discípulo faz. Ele sabe o preço, mas ele sabe que preço maior Jesus já pagou na cruz. Feche seus olhos. Nessa hora eu peço que você coloque em primeiro lugar a sua vida diante de Deus. Eu não quero somente te constranger, porque eu estou constrangido com esse sermão. Ele primeiro falou comigo lá no quarto da minha casa e me deixou profundamente abalado. Mas uma coisa que eu também carreguei comigo quando eu estava meditando nesse texto é que dá tempo de ser esse discípulo ainda. Que Jesus, Ele perdoa os nossos pecados e as nossas fraquezas, porque Ele já pagou o preço por cada uma delas. Jesus, Ele já fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer.
E hoje é Ele mesmo quem nos capacita a pagar o preço de sermos esse discípulo. O Espírito Santo é derramado sobre nós. E a mesma graça que salva é a graça que nos capacita a viver esse amor, a viver esse sofrimento e a viver esse desapego. Pai amado, Pai querido, nós estamos diante do Senhor agora, Pai. Com os corações contritos, clamando, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós não queremos, Senhor, viver mais para nós mesmos. Nós não queremos nos conformar com um cristianismo raso. Nós não queremos viver uma conversão simplesmente, mas queremos ser discípulos. Queremos a profundidade da intimidade do relacionamento, de estar contigo, estar aos seus pés todos os dias. Nós queremos, Pai, ser estes que de fato te amam acima de todas as coisas. Aqueles que estão dispostos a sofrer por ti, a carregar a própria cruz. Aqueles que estão dispostos a abrir mão de qualquer coisa deste mundo, Pai, com nenhum tipo de apego, mas um desapego total de todas as coisas, Pai. Senhor, nós não queremos mais nos dividirmos, o corpo está se dividindo, a igreja se dividindo por assuntos secundários, quando na verdade o Evangelho deve nos unir, porque os discípulos andam unidos. Quando o Senhor escolheu os 12, tinha gente de tudo que era tipo ali. Tinha gente de tudo que era tipo, Senhor. Mas apesar deles serem diferentes, eles foram unidos num único propósito, porque eles deixaram todas as coisas em segundo plano e passaram a entender que mais vale estar na Tua presença e ser um Teu discípulo, Pai. Abraçando a bandeira do Evangelho, essa cruz que nos identifica e caminhando juntos. Pai, se nós não estamos vivendo dessa forma, nessa manhã nós queremos Te pedir perdão. Queremos Te pedir perdão, Pai, porque nós não estamos amando com o Seu amor, nós não estamos sofrendo como o Senhor quer de nós, por obediência. Às vezes sofremos por causa das nossas decisões erradas, mas precisamos estar dispostos a sofrer, se assim for, pela obediência a Ti, e a estarmos desapegados às coisas deste mundo. Queremos ter o Senhor como prioridade máxima das nossas vidas, viver aos Teus pés, e nos tornarmos de fato, Senhor, essas cartas vivas, que o mundo possa ler, Pai, que a gente seja essa carta viva no trabalho, na empresa, na escola, na faculdade, no trânsito, em qualquer lugar, Senhor, no ponto de ônibus, no momento de entretenimento com as pessoas, em todos os lugares, nós estamos sendo lidos, ou para a glória do Teu nome ou não, mas nós queremos ser para a glória do Teu nome. Que as pessoas olhem para nós e falem, mas por que você é assim? Você não está vendo o que você está passando? Não, eu estou vendo, mas a minha fé não se abalou apesar da minha situação. Oh, nossa, eu quero esse Jesus que você tem, não é possível. É isso que nós queremos, Pai. Queremos ser a carta do Evangelho, que é uma carta de esperança, é uma carta de alegria, é uma carta de conforto, que mostra que a nossa vida não se resume às coisas deste mundo, que existe mais, muito mais na Tua santa presença. Cumpre em nós, Pai, o que o Senhor preparou nessa manhã. Cumpre em nós o que o Senhor preparou nessa manhã, Pai. O Senhor uniu pessoas hoje aqui para que esse culto fosse realizado. E o Senhor trouxe uma única mensagem para nós nessa manhã, em todo o contexto, e então que essa mensagem seja guardada nos nossos corações para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém.